Olá a todos. Mais um capítulo do livro Sonhando com os Deuses. Hoje o capítulo 2, Egiptomaníacos. O capítulo de hoje é para vocês. Egito. Os seres humanos têm vivido continuamente na exuberante faixa de terra que cerca o Nilo, por pelo menos 6.000 anos. Os primeiros povoados conhecidos no Vale do Nilo datam da era paleolítica, mas nenhuma conexão foi encontrada entre aqueles antiquíssimos habitantes e os posteriores egípcios. O período dinástico começou por volta de 2950 AEC. Ele usa aqui neste livro AEC para antes da Era Comum, ou EC, Era Comum, os equivalentes não religiosos de antes de Cristo e depois de Cristo. Isso porque o Scott Cunningham era pagão, né? Era seguidor aí de umas vertentes da bruxaria. Enfim, o período dinástico, portanto, começou por volta de 2950 antes da Era Comum. Cidades permanentes foram estabelecidas, gerando a necessidade da produção de comida, comércio, uma linguagem escrita comum, um calendário para propósitos religiosos e civis, bem como matemática e geometria para o comércio e a arquitetura, estruturas sociais de governo, um código legal, uma coleção de impostos para dar suporte ao governo e, é claro, rituais religiosos estruturados, assim como a magia. Evoluindo a partir dessas atividades práticas, surgiram a literatura, a poesia lírica, sagrada e secular, a escultura, construção civil, pintura, cerâmica avançada, culinária, serralheria e uma gama de outras artes. A classe superior da elite egípcia vivia uma vida claramente de luxo, considerando que o Egito estava situado no meio de um deserto impiedoso. Frequentemente viviam em casas espaçosas e pouco mobiliadas, com jardins murados que podiam ter pequenos lagos com peixes, plantas em vasos e árvores bem podadas. A maioria das casas da classe superior possuía um templo privativo ou nicho, no qual as divindades da família eram adoradas diariamente. As classes inferiores certamente não viviam uma vida tão luxuosa, mas durante os 3 primeiros 1000 anos de sua história, o Egito enfrentou muitos períodos de guerra e descontentamento civil, resultando em privações e sofrimento para pessoas de todas as classes sociais. Todos os egípcios partilhavam a carga de viver em uma das mais cobiçadas áreas do Oriente Médio. Entretanto, em tempos de abundância, música, dança, celebrações e festas animavam a existência diária dos egípcios. Cosméticos, delineador de olhos, batom, hidratantes para pele e esmaltes eram muito usados por aqueles que podiam pagar por eles. Perfumes sólidos e líquidos eram extensivamente usados por homens e mulheres. Os banhos, eles eram perfumados com flores e óleos vegetais. Os egípcios são considerados uma das civilizações mais cultas que já existiram na Terra, pelo menos que se tem registro.
A religião do Estado egípcio era politeísta, então um grande panteão de deusas e deuses eram cultuados. Muitos deles eram conhecidos apenas em cidades específicas. Alguns entravam e saíam de moda ao longo dos séculos e outros eram amplamente adorados. Os rituais religiosos estatais e civis envolviam o uso de ferramentas sagradas, oferendas de comida e bebida, incluindo pão, leite, cerveja e animais, bem como especiarias e incenso, e compridas invocações, ou seja, procissões, música e dança acompanhavam muitos rituais públicos. Sacerdotisas e sacerdotes que serviam nos templos conduziam elaborados rituais, frequentemente envolvendo milhares de pessoas. A fumaça de incenso perfumava o ar. Infelizmente, muito pouca informação referente à religião pessoal no Egito Antigo permaneceu, simplesmente porque a maioria de seus praticantes não sabia escrever e os escribas dos templos eram por demais ocupados para se preocupar com tais assuntos. Seus trabalhos pouco esclareciam quanto às práticas religiosas pessoais. Entretanto, podemos encontrar pistas examinando a importância dos sonhos no Egito Antigo. Subtítulo: Sonhos egípcios. Os sonhos eram um importante aspecto na religião egípcia. O autor romano Diodorus afirmou que no Egito os sonhos eram relacionados à referência religiosa. O autor desconhecido do livro Instruções para Mercari, cerca de 2100 antes da Era Comum, escreveu que os sonhos eram enviados pelas divindades para que seus adoradores pudessem conhecer o futuro. Inscrições populares na Núbia atestam a inspiração divina dos sonhos e há outras provas antigas. Poucos trabalhos escritos referentes a sonhos restaram a partir dos períodos dinásticos primeiros. Entretanto, comparando esses registros fragmentados com os escritos romanos do período de Ptolomeu, fica claro que os sonhos eram considerados uma importante fonte de informação originada da divindade pessoal do sonhador. Técnicas de cura, avisos de perigos futuros ou a reafirmação do amor divino, um conselho amigável e respostas para as questões do sonhador, todos eram recebidos em forma de sonhos. Assim, parece correto afirmar que os egípcios viam o sono como um ritual sagrado, no qual os adoradores eram intimamente unidos com suas divindades pessoais. Subtítulo: A natureza dos sonhos egípcios. Não há nenhuma evidência sugerindo que os egípcios reconheciam a separação da alma do corpo durante o sono. Para eles, sonhos não eram memórias de passeios no plano astral, mas experiências espirituais e mundanas que aconteciam em uma realidade separada que se ocultava durante as horas de vigília. Os egípcios aparentemente dividiam os sonhos em 3 categorias. O primeiro tipo podia ser chamado de sonhos devotos, entre aspas, nos quais as divindades apareciam e pediam ou ordenavam, dependendo do temperamento da divindade, que seu adorador realizasse algum ato de devoção.
Tais sonhos costumavam ocorrer com bastante frequência a faraós, generais e outros oficiais de alto escalão, e podiam ser vistos como testes de devoção do adorador à sua divindade. Uns poucos exemplos de tais sonhos devotos sobreviveram. Quando jovem, Tutmós IV foi caçar leões e cabras selvagens em sua carruagem. Exausto, ele dormiu na sombra da esfinge. Por negligência, esse fantástico monumento havia sido parcialmente enterrado na areia. Enquanto Tutmós dormia, o deus Amarques com H no começo, que deve ter sido a divindade originalmente retratada na esfinge, apareceu para ele. E Amarques, o deus esfinge, prometeu ao jovem príncipe que se ele livrasse a esfinge, melhor dizendo, das areias e restabelecesse o templo que foi criado para a adoração de Amarques, então Tutmós seria faraó. Tutmós realizou realmente as tarefas e, no devido tempo, tornou-se governante do Egito. Ele registrou seu sonho em uma famosa estela que está situada entre as patas da esfinge. Infelizmente, mesmo a estela existente parece ser apenas uma cópia da antiga original. Em alguns sonhos, as divindades apareciam e exigiam uma tarefa de devoção, mas não ofereciam nada em troca. Seus adoradores, por amor ou respeito pelas deusas e pelos deuses, geralmente realizavam a tarefa requisitada. Plutarco registra um exemplo disso. Ptolemy Sóter uma vez sonhou com uma imensa estátua. Em seu sonho, Serapis dizia a Ptolemy que encontrasse a estátua e a trouxesse para Alexandria. Imediatamente após acordar, ele organizou vários grupos de busca e a estátua foi encontrada e trazida para a cidade. O segundo grupo de sonhos seguintes eram aqueles que podiam ser chamados de reveladores, isto é, sonhos que apontavam eventos futuros. Avisavam sobre desastres iminentes e revelavam remédios apropriados ou o lugar onde estavam escondidos papiros e outros objetos valiosos. Tais mensagens eram vistas como provenientes da divindade pessoal do sonhador. Alguns sonhos eram simplesmente informativos. Uma autoridade refere-se a 2 exemplos nos quais a deusa Hathor apareceu para adoradores em sonhos. Em um sonho, Hathor apareceu para um homem e o guiou no sonho para o melhor local de seu túmulo. Subtítulo: Incubação de sonhos e sono no Templo do Egito. Os egípcios passavam a noite em templos para receber sonhos divinamente inspirados. Após a purificação e o sacrifício, o adorador se retirava para a noite. Durante esse sono sagrado, ele ou ela recebia uma mensagem da divindade responsável por aquele templo. Tais sonhos podiam ser diretamente responsáveis por fornecer visões do futuro. Olha só, aqui comentário meu, o famoso sonho preconitivo.
Também avisavam sobre perigos, até mesmo sucesso no amor ou nos negócios. Um sonho podia também, algumas vezes, ser projetado para elevar espiritualmente o sonhador. Uma forma de a divindade reassegurar ao adorador que ele estava no caminho certo. O que pode ter começado como um rito religioso isolado, limitado a poucos templos, espalhou-se pelo Egito e tornou-se extremamente popular. Muitos templos eram famosos pelas mensagens recebidas durante o sono sagrado. Entre eles havia o templo de Ísis, na ilha de Philae, e também o de Coptos. Outro era o templo de Imhotep, em Mênfis, o de Sete, em Ábidos, o de Tote, em Hermópolis, o de Serapis, em Alexandria, o de Ptah-Sotmu, em Mênfis, e o templo de Amon-Ra, no deserto líbio, a 12 dias de jornada de Mênfis. A popularidade de Serapis como um provedor de sonhos, entre parênteses, ele foi reconhecido pela primeira vez no período ptolomaico, pode indicar que a popularidade da incubação de sonhos cresceu até seu máximo tardiamente na história do Egito. A função original da incubação de sonhos no Egito pode ter sido receber métodos de cura, um remédio, uma prece, ou receber diretamente da divindade uma cura de verdade durante o sono. Isso certamente era verdade nos templos de Ísis, cujos poderes eram tão grandes que ela era descrita como a curadora de todas as doenças. Subtítulo: Um exemplo de incubação de sonhos. Meritosquet, a esposa do famoso mágico egípcio Setme-Camoas, nunca havia engravidado e então decidiu dormir no templo de Imhotep ou Imhotep. Em seu sonho, ela foi instruída a fazer um remédio a partir de uma planta e dá-lo a seu marido. Ela seguiu o conselho e o remédio foi feito. Então ela deu à luz um filho. Setme-Camoas recebeu o nome de seu filho em um sonho também, e o garoto cresceu para ser um grande mágico. Subtítulo: Procedimentos nos templos de sonhos. Templos nos quais a incubação acontecia não eram usados unicamente para esse propósito. É claro, as sacerdotisas, os sacerdotes e demais funcionários do templo também realizavam inúmeros rituais diários, aconselhavam os doentes e deprimidos e realizavam outras tarefas. Alguns templos se assemelhavam a pequenas cidades, com barbeiros, jardineiros, cozinheiros e outros negociantes presentes. Do conhecimento fragmentário existente, melhor dizendo, podemos criar uma imagem dos procedimentos que aconteciam nos templos de oráculos dos sonhos. A maioria dos templos era aberta a todos, ricos, pobres, velhos, jovens, doentes, saudáveis, homens, mulheres. O adorador chegava ao templo algumas vezes por vontade própria, ocasionalmente como resultado de um sonho anterior, no qual a divindade afirmava que ele ou ela devia fazer uma visita. Uma fé absoluta no poder e na influência da divindade eram pré-requisitos. A julgar
pelas últimas práticas egípcias do período ptolomeico, seguia-se uma purificação de algum tipo. A pureza absoluta, provavelmente uma referência a nenhum contato sexual recente, era uma necessidade para a incubação de sonhos. Portanto, a pessoa tinha que manter ali um resguardo nas atividades sexuais. O adorador podia ser instruído a jejuar ou ingerir misturas que induziam sonhos benéficos. E aí sim, os rituais começavam. Estes eram conduzidos pelo clero do templo, muitos dos quais eram mulheres, e alguns serviam exclusivamente como clero do templo. O suplicante quase certamente oferecia algum tipo de sacrifício, com ou sem sangue. Seguia-se então a invocação da divindade pelo clero. Algumas dessas preces podiam também ser sussurradas pelo paciente para a divindade, que era chamada a ouvir as preces e revelar a sua presença ao adorador. Entre parênteses, volte sua face para mim. As preces geralmente incluíam tais pontos de devoção como: você que realiza milagres e é benevolente em todos os seus feitos. Então, essa era uma frase popularmente utilizada, particularmente no que dizia respeito à cura, quando pediam por sonhos de cura. Ou então, você que dá crianças àquele que não tem nenhuma. Então, eram programações para sonhos feitos por pessoas que sofriam esterilidade, infertilidade, etc. Ou você que garante os meios de salvar a todos. Enfim, a divindade era solicitada a aparecer no sonho do adorador e revelar a informação necessária. Tais preces eram provavelmente feitas diretamente à estátua da divindade, pois essa era a representação terrena mais próxima da deusa ou do deus. O adorador então dormia dentro do próprio templo. Se a divindade assim escolhesse, ele ou ela apareceria e chamaria o adorador pelo nome. Uma vez que essa identificação fosse feita, a deusa ou o deus respondia à pergunta do suplicante. A resposta a sonho era algumas vezes por deveras explícita, outras vezes a mensagem se escondia em profundo simbolismo. De qualquer maneira, o adorador normalmente acordava sentindo-se espiritualmente refrescado, pronto para descobrir a natureza daquela mensagem. E é uma delícia quando isso acontece. Subtítulo: Interpretação de sonhos. Sonhos expressos por meio de símbolos místicos necessitavam de interpretação. Auxiliando os sonhadores, havia tanto uma classe especial de intérpretes de sonhos, quanto a própria equipe espiritual do templo, intimamente familiarizada ali com os símbolos e a forma pela qual as divindades geralmente apareciam. O clero do templo desvendava as mensagens veladas da divindade do templo. A interpretação de alguns símbolos, como cobras, pássaros, amuletos e outros objetos diretamente conectados ao culto da divindade, era provavelmente bem simples. Entretanto, pelo menos um livro do Egito Antigo sobre sonhos sobreviveu. Isso sugere que tais livros podem ter sido utilizados pelo templo ou por pessoas.
Livros de sonhos são catálogos de símbolos ou ações que apareciam em sonhos, com sua respectiva interpretação, como temos aqui no capítulo 8 desse livro. Alguns exemplos ali de bons livros, por sinal. Bom, o exemplo egípcio conhecido como Chester Beatty Papyrus III foi encontrado em Tebas, escrito aproximadamente em 1350 antes da Era Comum. Evidências internas mostram que esse livro é uma compilação de material anterior, uma parte do qual data de cerca de 2000 antes da Era Comum. O Chester Beatty Papyrus III oferece-nos um vislumbre fascinante da simbologia egípcia dos sonhos. Cerca de 108 sonhos e suas interpretações são registrados nesses papiros. Esse papiro também inclui um feitiço para os efeitos dos sonhos maus. Infelizmente, o papiro foi danificado. Todo o material introdutório e os capítulos finais se perderam. O que sobrou foram as próprias interpretações. O papiro Beatty é escrito de modo organizado em escrita hierática. Ao longo da margem direita, o papiro é lido da direita para a esquerda. E estão ali vários símbolos ou ações que podem surgir em sonhos. O lado esquerdo do papiro contém as interpretações. Cada interpretação começa com as palavras bom ou mal. As interpretações positivas são escritas em tinta preta e as negativas em tinta vermelha, pois a própria palavra era considerada de mau agouro. E aqui um parênteses meu, o vermelho sempre foi utilizado em amuletos como uma cor ou através de pedras como o coral, que oferece proteção física para aqueles que se utilizam dela, né? Então, toda vez que a gente vê aí o uso do vermelho, é porque, ou do azul, né? Do azul puxando para o turquesa. Aliás, é a combinação que eu estou usando aqui e que combina com o amuleto egípcio, né? Lá é bastante comum ter essa combinação. Aqui um olho de Horus com um pingente de turquesa e de coral. É bastante comum ver essa combinação. Um protege do mau agouro que pode acometer a pessoa ali em questões físicas e o outro que pode acometer o azul, né? Que protege contra as questões de ordem espiritual. Então, curiosamente, uma seção separada desse trabalho interpreta os sonhos concedidos aos adoradores de Sete. Apenas a introdução desse material permaneceu. As interpretações não sobreviveram. Esta é a única distinção feita a adoradores de uma determinada divindade no livro inteiro. Baseado puramente no raciocínio indutivo, parece que o compilador do papiro Beatty era um adorador de Sete, ou pelo menos familiarizado com esse grupo, e por isso registrou tais sonhos. Cada divindade pode ter tido suas interpretações únicas para sonhos de seus adoradores, mas tudo isso se perdeu. As interpretações registradas no papiro Beatty são de alguma forma unidimensionais. Uma autoridade sugere que o livro de sonhos era ou um manual de treinamento para novos intérpretes, ou designado para uso privado por pessoas que sabiam ler. Um outro afirma que o papiro Chester Beatty é mais uma literatura do que um manual para uso prático. Não podemos saber a verdadeira razão da existência desse papiro até que, ou a menos que, novos exemplos sejam encontrados e comparados, né? Novas
descobertas arqueológicas aí. A seguir, temos alguns sonhos do papiro Beate, assim como seus significados. A constante referência ao sonhador como ele, entre aspas, pode ter sido inserida por Sir Alan Gardner, o tradutor do trabalho. Não existe nenhuma evidência de que esses sonhos tivessem significado apenas para homens, tá? Então vamos lá, exemplos. Matar um boi era igual a bom. A remoção dos inimigos do sonhador de sua presença. Era isso que significava matar um boi. Escrever em uma paleta, também bom. Era o estabelecimento do local de trabalho do sonhador. Marcar datas, bom. A divindade garantirá a comida. Ver um gato grande, bom. Uma próspera colheita para o sonhador. Descobrir as nádegas, mal. O sonhador ficará órfão. Isso pode ter sido um jogo de palavras, né? Já que a palavra egípcia para nádega se parece com a palavra egípcia para órfão. Tal jogo de palavras era muito comum na análise egípcia de sonhos. Beber vinho era algo bom, o sonhador viveria em retidão. Ver sua face como um leopardo também era algo bom. O sonhador ganharia autoridade sobre as pessoas da sua cidade. E aí ele discorre ainda sobre uma série de elementos oníricos, né, que, óbvio, né, já perderam o seu prazo de validade, porque hoje nós vivemos aí numa cultura muito diferenciada. E é por isso, né, que novos elementos vão surgindo cada vez mais dentro desse universo dos sonhadores. Então, como pode ser visto nessa seleção de interpretações egípcias de sonhos, os egípcios aceitavam que símbolos positivos em sonhos eram algumas vezes interpretados negativamente. Já símbolos negativos eram interpretados positivamente. A morte do sonhador como sinal de uma longa vida é um excelente exemplo. Esse conceito também era aceito na Grécia e em Roma, né? E persistiu até os dias atuais. Até hoje eu recebo relatos aí de clientes, de amigos que falam preocupados, né, sobre a experiência da morte em sonho. E aí, quando eu digo que é exatamente o contrário, né, todos ficam aliviados. Subtítulo: Sonhos magicamente produzidos. O fato de que a magia e sonhos estão ligados fica bem claro em um antigo papiro do eremitério. Ele afirma que uma das razões para a criação da magia de Ísis era armar os humanos com uma arma efetiva contra perigos encontrados durante o sono ou a vigília. Uns poucos rituais egípcios projetados para produzir sonhos divinamente inspirados sobreviveram. Um desses é bem famoso. Certos nomes são escritos em um pedaço de linho. O linho é dobrado para formar um pavio de lamparina, é embebido em óleo, colocado em uma lamparina e posto para queimar. O praticante priva-se de alimento. Um encanto é pronunciado 7 vezes diante da lamparina. A lamparina é extinta e o praticante vai dormir. Embora tais rituais de sonhos fossem geralmente realizados em casa, podiam-se consultar magos para auxílio. Preces, feitiços e a manipulação de objetos não usuais, como tintas especiais,
A escrita de símbolos secretos e similares resumiam esses rituais. Implorava-se, como sempre, a divindade para que enviasse um sonho ao adorador. Subtítulo: Bes e os sonhos. Bes ou Bes parece ter sido uma das divindades pessoais mais populares no Egito Antigo, geralmente retratado como um anão nu, com um rosto chato e pernas tortas. Bes era o patrono da música e da arte, protegia mulheres durante o parto. Ele era também invocado antes do sono para enviar sonhos agradáveis e proteger o sonhador contra pesadelos. Pequenas imagens de cerâmica de Bes eram penduradas sobre a cabeceira. E a sua imagem era esculpida na própria cabeceira para proteger contra a aproximação de maus espíritos durante o sono. Bes também era especificamente invocado para enviar sonhos proféticos. Para obter um sonho de Bes, o adorador misturava uma tinta mágica composta de ingredientes como olíbano, mirra, água de chuva, cinabre, suco de amora e suco de absinto, misturado com a tinta preta comum. O adorador usava essa tinta para desenhar uma figura ou símbolo de Bes em sua mão esquerda. A mão direita era enrolada em uma ponta de uma longa tira de pano preto, que teria sido consagrada a Ísis. O silêncio era mantido enquanto o adorador se preparava para dormir. Nessa ocasião, o restante da tira de pano preto era enrolado ao redor do pescoço, e dormindo nessa estranha posição, o adorador deveria experimentar visões de Bes em sonhos. Subtítulo: Remoção mágica dos efeitos dos sonhos maléficos. Se um aviso de desastre iminente aparecia em um sonho, o adorador naturalmente rezava para a sua divindade para ser liberto do perigo previsto. Talvez um segundo sonho fosse incubado ou magicamente produzido para receber o conselho da divindade para evitar o futuro infeliz previsto. Feitiços para assegurar que tais sonhos não se tornariam realidade também eram utilizados na incubação no templo. Um exemplo existente resume a natureza desses feitiços. Após acordar de um sonho apavorante, o sonhador era instruído pelo clero a rezar para Ísis para expulsar as forças negativas ou, de alguma outra forma, evitar a manifestação do sonho. O adorador recebia pão embebido em cerveja e mirra, que devia ser imediatamente esfregado no rosto. Pão e cerveja eram provavelmente usados nesse feitiço de Ísis, porque ambos eram alimentos sagrados para ela, a cozinheira divina. Fica claro que a religião pessoal entre os antigos egípcios era profundamente afetada pelo sono e pelos sonhos. As divindades se uniam a seus adoradores durante o sono. Elas também eram invocadas para proteger o sonhador e produzir seus sonhos. Curas ocorriam durante o sono no templo. Os sonhos eram um dos poucos métodos que os humanos conheciam para estar na presença de suas divindades. As deusas e deuses do Egito Antigo não existiam no topo de altas e inacessíveis montanhas. Eles cercavam os seus adoradores com amor,
carinho, cuidado e apoio, e comunicavam a sua preocupação por meio dos sonhos. Eu achei isso muito, muito especial, muito bonito. Espero que vocês também tenham gostado desse capítulo e até a próxima.